Boa noite. Meu nome é Normando Farinazzo, sou dirigente do Centro Espírita Missionários da Luz. E hoje a gente vai falar sobre fitoterapia e tratamentos espirituais. No nosso Centro Missionários da Luz, a gente sempre gostou de cuidar de plantas. Então, o que começou a acontecer? Algo diferente. Toda noite eu começava a sonhar que estava num lugar, parecia uma universidade, e o professor, a primeiro dia, chegou em mim e falou assim: estuda sobre a planta barbatimão, ela cura várias doenças. Aí no outro dia eu ia lá, pesquisava, e eu notei que aquela planta fazia excelentes curas, excelentes tratamentos para vários tipos de doença. Daí uns dias eu estou de madrugada com uma enxaqueca insuportável, não passava de jeito nenhum, já tinha tomado vários remédios alopáticos e não conseguia passar. Aí esse mesmo espírito se aproximou de mim e falou assim: amassa uns galinhos de arruda e toma, que vai passar a sua enxaqueca. Eu naquela época eu nunca tinha ouvido falar que a arruda era um tratamento, né, para enxaqueca, para dor. Mas eu estava com tanta dor que eu falei: seja o que Deus quiser. Fui lá, amassei uns galinhos de arruda, pus na água e tomei. E passou a enxaqueca, acordei no outro dia bem, aí fui pesquisar na internet. E lá eu descobri que a arruda, ela tem um componente que chama rutilínia, que dilata os vasos sanguíneos e com isso passa a enxaqueca. E isso começou a acontecer várias noites sonhando com esse médico dando palestra e ele falando para a gente estudar. Aí eu peguei e conversei com um dos mentores da casa. E ele disse o seguinte para mim, que enquanto eu estava dormindo, em desdobramento, eu ia para o plano espiritual estudar sobre as plantas para pôr em prática no nosso centro. E a partir daí eu me apaixonei pelo estudo das plantas, comecei a pesquisar e hoje a gente tem um trabalho maravilhoso lá na casa. Hoje a gente tem mais de 500 plantas cadastradas, temos mais de 200 extratos de plantas. E como é feito esse trabalho? A gente pega uma planta, vamos supor, uma arnica, as flores de arnica, a gente bate com álcool de cereais, põe dentro de um vidro, num lugar escuro, depois de 20 dias está pronto o extrato. Aí a gente põe num vidro âmbar para ficar mais escuro. E isso a gente vai fazendo com todas as plantas. E junto com a espiritualidade, que é uma equipe que envolve vários espíritos, o espírito responsável por esse trabalho ele chama Von Homestein. Ele é um médico holandês que ele desencarnou. Deixa eu ver o ano que ele desencarnou aqui. No ano de 1735. Ele, na verdade, nasceu na Áustria e logo bebê ele foi com os pais para a Holanda. Seus pais também eram médicos. E ele se formou em medicina e fez um trabalho já envolvendo homeopatia, florais de Bach, fazendo um trabalho sobre esses outros segmentos da fitoterapia. E aí ele começou a se aproximar de mim, falou que ele era todo dia que eu estivesse fazendo esses trabalhos e desenvolvendo com plantas, tudo ele estaria presente. Porque ele me disse o seguinte, que o tratamento fitoterápico envolve 3 energias, que é a energia do médium que está executando, energia das plantas e energia do plano espiritual. E com isso a gente tem grandes resultados. E essa equipe espiritual é formada por Von Homestein, por Leonel, que é meu irmão gêmeo, por D'Artagnan, que é um terapeuta ocupacional, por Dr. Jonas Baltimo, que é um médico chileno, e o pai Chico. Então, esses espíritos estão na frente desse trabalho. Mas Von Homestein um dia me disse que na Segunda Guerra Mundial ele trabalhou no plano espiritual
e ele salvou muitos, né, espíritos, né, que desencarnavam, e hoje na sua equipe tem 11 desses espíritos que foram resgatados dos campos de concentração. Então a gente tem tido grandes resultados com a fitoterapia, junto com o tratamento espiritual. E um dia, numa palestra, depois que terminou a palestra, a gente faz o trabalho de passe. E nós estávamos, todos os médiuns, né, que são 7, 8 cadeiras, os médiuns ficam atrás e as pessoas que assistiram a palestra vão sentando em cada cadeira onde tem um médium atrás. E eu via que essas pessoas estavam sendo curadas. Porque essas visões eu tenho não quando eu quero, e sim quando a espiritualidade autoriza. Já tinha acontecido isso quando eu frequentava o Centro Educandário Espírita, no qual um dia todos os médiuns estão em círculo e a pessoa que ia ser tratada no meio, numa cadeira. E aí eu via que do lado de cada médium tinha um espírito fazendo um círculo. E a mulher tinha um problema no rosto, que agora faz já mais quase 20 anos, eu não me lembro direito, e eu lembro que eu via o corpo dela como se fosse assim, sabe aqueles livros de medicina que você vê sem a pele assim, e ela sendo curada. Aquilo me fascinou. Depois a gente pegou, esse dia nessa palestra, eu vi a mesma coisa. Entrou um senhor com problema nas pernas e eu via que ele estava sendo curado. Em seguida entrou uma moça que tinha sofrido um acidente de moto, estava muito machucada as pernas, e eu via que os espíritos faziam um tratamento nela. Então, e veio uma outra pessoa que também estava fazendo um tratamento de quimioterapia, e eu via que a espiritualidade também estava jogando energia, ajudando ela para ela se recuperar. Aí eu conversei com os médiuns da casa, falei, vamos fazer um trabalho toda a última quinta-feira do mês, que eu estou sendo intuído para a gente fazer isso. Então, toda última quinta-feira do mês, as pessoas vêm e a gente vai atender. Se a pessoa está com problema de uma doença, se a pessoa está com problema, talvez, de obsessão, se a pessoa talvez está com problema de depressão, a gente pega, entra numa sala onde tem uma maca e os vários médiuns, junto com o Henrique, que é o médium que incorpora o Dr. Jonas, ou o Pai Chico, que ele concordou em fazer esse trabalho, a gente começou a fazer esse trabalho. E várias vezes eu tive algumas visões dentro desse trabalho. E o resultado que aconteceu. Um dia veio uma moça que tinha feito vários tratamentos para engravidar e não conseguia. E eu via que vinha uma energia muito forte nela, e dentro, depois de 2, 3 vezes que ela veio no tratamento, eu vi que dentro do útero dela tinha uma luz. Falei, gente, essa moça está grávida. Mas eu não falei para ela, não falei nada. A hora que ela saiu da sala, eu falei para o Dr. Jonas, né, que estava incorporando ele, falei, Dr. Jonas, eu tive a impressão que tinha uma luz, né? Ele falou, então, quando a pessoa está para ficar grávida, sempre o espírito está próximo. Daí uma semana ela foi no médico que estava grávida. E a gente fez um tratamento com fitoterapia, no qual ela e o marido dela tomavam medicamentos que foi feito por nós para poder ajudar nesse tratamento. Daí alguns dias apareceu um senhor que tinha problema de coração. E nesse dia, sempre que também estamos nessa sala, está presente Madre Helena, que eu já contei na palestra passada o trabalho que ela faz junto com a gente. Que ela é uma freira, né, que desencarnou, foi queimada na fogueira por causa da Inquisição, que eu já falei na palestra anterior, porque ela era médium e não sabia disso, e a igreja não aceitou e acabou queimando ela na fogueira. Depois disso ela ficou assim, descrente, né, de religião, e hoje ela faz um trabalho universal, não importa a religião, importa o amor que se dedica. E nesse dia eu via ela como se estivesse meio incorporada em mim, mas fazendo um trabalho de mexendo nas pontes de safena daquela pessoa.
Depois de alguns dias, foi constatado que essa pessoa estava muito bem. Então, a gente tem vários relatos de tratamentos que foram feitos e com grandes resultados. Um dia a gente estava também fazendo um tratamento numa moça que estava fazendo químio porque estava com câncer. E aí eu via que o Dr. Jonas Baltman pediu para a gente pensar numa luz verde, os médios estendendo as mãos para ajudar na energia dela. E eu via que do plano superior vinha uma luz branca muito forte, se misturava com a luz verde e misturava num aparelho, e dessa luz branca com a verde, misturando nesse aparelho, jogava nos órgãos que ela estava fazendo tratamento de químio. E depois que ela saiu da sala, eu perguntei, doutor Jonas, tem algum aparelho aí? Porque eu via vindo uma energia do alto, misturando com essa energia verde e passando para ela. Ele falou, você conseguiu ver, existe um aparelho aqui que a gente faz isso. Então, várias vezes a gente teve exemplos, junto com a fitoterapia, dos resultados desses tratamentos. Então, a gente queria mostrar isso para vocês um pouco, como é feito esse trabalho e qual é o método utilizado. Vou contar também uma história da minha esposa, que aconteceu antes da gente fazer esse trabalho. Um dia a gente estava em Bariloche e ela sofreu um acidente e quebrou o braço em vários lugares. Como lá na Argentina não tinham condições de fazer uma cirurgia ou nem... Os médicos de lá, estava numa estação de esqui, os médicos de lá fizeram tipo de uma... engessaram ele, passaram várias faixas, engessaram e falaram, a hora que você chegar no Brasil, que a gente vinha embora depois de 2, 3 dias, você tem que procurar um médico, fazer exame, porque talvez você vai ter que fazer uma cirurgia nesse braço. E aí o que aconteceu? Ela foi ao médico, quando chegou aqui, o médico falou, você vai ter que pôr uma gaiola nesse braço, porque quebrou vários ossos, tudo. Ela entrou em pânico. E aí nessa época, a gente conversou com a dona Lourdes, que era uma médica que frequentava a casa também, e ela tinha um médico que trabalhava com ela. E esse médico disse o seguinte, hoje, esse médico é um médico alemão, chama Clovis Goldach. E ele disse, essa noite eu vou na sua casa, e vocês põem um lençol branco, faz o evangelho, e a gente fez isso. Quando a gente começou a fazer o evangelho, começou um barulho de instrumento, parece que estavam arrastando mesas, instrumentos cirúrgicos. Até minha esposa falou assim, nossa, mas o que está acontecendo? Eu falei, eles falaram que eu vim fazer uma cirurgia e eu acredito nisso. Bom, depois disso eu dormi, acordei de madrugada, um espírito me dizendo que a cirurgia tinha sido um sucesso. E a minha esposa disse que no desdobramento viu eles tirando aquele gesso do braço dela e fazendo vários ligamentos dos ossos, tudo. E aí no outro dia ela foi no médico. Aí o médico ficou impressionado, falou, nossa, mas você está tendo uma recuperação maravilhosa, se continuar assim, não vamos precisar fazer essa cirurgia e pôr essa gaiola. Aí pediu para ela voltar na outra semana, o médico. E o médico disse, nossa, sua recuperação está muito boa. Depois de um mês, ele falou que ela estava, bem dizer, com o braço curado. Só falou para ela fazer fisioterapia. Até hoje ela não fez fisioterapia e o braço está curado. Então, quando eu falo isso, é porque eu vivenciei essas coisas. Então, eu tenho a certeza que tudo isso aconteceu. Porque quando as outras pessoas falam, você talvez fique em dúvida. Mas quando você vivenciou esses tratamentos, vivenciou esses trabalhos, você tem a certeza que o trabalho é sério, você tem a certeza que você está sendo auxiliado pelo plano superior. Então, a gente fica muito feliz com esse tipo de trabalho, com essa dedicação que a gente tem
para fazer esse trabalho. Na fitoterapia hoje a gente tem 500 plantas cadastradas, tem mais de 200 extratos. Quando, vamos supor, pede para ser feito tipo um calmante fitoterápico, o que é? O álcool de cereais com as plantas. A gente coloca, vamos supor, várias plantas que têm um poder energético que vai fazer esse tipo de tratamento, e a pessoa pega o álcool de cereais com planta. Então o que ela faz? Ela põe 40 gotas num copo com água, um copo de 300 ml, dilui na água e toma. E tem tido grandes resultados. Então, a gente está muito feliz com esse trabalho, muito feliz com a equipe espiritual. E para encerrar, eu vou contar uma história que não tem muito a ver com o trabalho, mas tem a ver com as minhas visões. Eu conheci um senhor que ele tinha 89 anos. Ele chama seu Antônio. Ele era carrinheiro. A carrinheira é aquele que tira entulho dos terrenos, e ele tinha um cavalo que se chamava Gaúcho. E sempre que eu conversava com ele, ele falava do amor que ele tinha por aquele trabalho que ele fazia, do cavalo que ele tinha, que era um cavalo branco chamado Gaúcho. Como ele estava com quase 80 anos, os filhos, e ele andou caindo do carrinho, os filhos falaram para ele que não tinha mais condições de trabalhar com esse animal e fazer esse tipo de trabalho. E ele teve que vender o carrinho e o cavalo. E ele sempre falava que ele tinha saudade disso. E aí, aos 89 anos, ele teve algumas complicações. Foi para o hospital e acabou desencarnando. E aí, no dia do velório dele, eu fui lá à noite. E aí o enterro ia ser no outro dia às 10 horas. A hora que eu cheguei, eram umas 9h30 no velório, a hora que eu fui entrar na porta, eu vi o espírito dele sentado numa cadeira e do lado um espírito todo de branco. Aí eu fiz uma prece, agradeci aquele socorro, mas fiquei pensando nisso, né? Até cheguei em casa, falei para minha esposa e num dia de quinta-feira, num trabalho mediúnico, conversei, acho que foi com o Henrique, que é o médium, através do seu mentor, que é o pai Chico, e ele falou, eu tive essa visão. Ele falou, de fato, você viu, porque o Nélio, que é um espírito desenhista, inclusive ele desenhou essa foto do Dr. von Homestein, e ele acabou, ele falou, aí era ele que estava lá presente, foi para o socorro dele. Eu falei, poxa, mas a gente tem vários relatos de espírito que quando desencarna, fica dormindo, demora para ter essa consciência. E o que ele disse para mim? Ele disse o seguinte, que não importa a sua religião, esse senhor ele era evangélico, mas falou, ele é de uma bondade, de uma mansidão, e que ele teve merecimento de ser socorrido, ele teve esse merecimento de estar consciente, ser socorrido no seu velório. Aí o pai Chico falou assim, ele só ficou triste porque ele falou que era muito cedo para ele desencarnar, porque ele queria viver mais. E aí depois a espiritualidade falou que ele está muito bem na colônia, que fizeram um carrinho para ele e materializaram um cavalo branco para ele trabalhar na colônia. Porque um dia eu vou falar como funcionam as colônias espirituais. Que as pessoas, muitos assistiram o Nosso Lar, imagina que é uma coisa assim, que não se alimenta nas colônias, que só respira, vive de ar. E não é bem assim. Nas próximas palestras eu vou falar sobre a fundação do centro, né? Vou falar sobre a minha última encarnação, junto com o meu guardião, que é o pai Jeremias, para vocês, e na próxima eu vou falar um pouco sobre as colônias, para vocês terem uma noção que a mudança é muito pequena, do plano da vivência na Terra para o plano espiritual. Só o espírito de luz, de alta hierarquia, que é diferente, mas para nós, pobres mortais, a vida continua quase semelhante da Terra.
Então eu queria agradecer e a mensagem que eu tenho hoje para vocês é essa, que Jesus nos proteja. E eu vou falar só para encerrar sobre o vírus, sobre o Covid-19. Isso é um pensamento meu, viu, gente? Ninguém me falou isso, isso é a minha conclusão. Para mim, esse vírus foi fabricado em laboratório. Porque um vírus sem mudança do DNA não ia só matar pessoas acima de 60 anos, ele não ia matar os doentes, tem problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas respiratórios, não mata animais. Para mim, a China desenvolveu esse vírus, e até vou mais além no meu pensamento, eu acho que como a China está muito populosa, eles queriam eliminar os mais velhos, os doentes, só que isso escapou do controle e se propagou para o mundo inteiro. Boa noite, minha conclusão sobre o corona é essa. Muita paz a todos, que assim seja.